Olá, eu sou André Poto, professor do curso de formação de sommeliers no vinho europeu. Gente, será que um vinho caro é um vinho melhor? Para tratar desse tema, eu preciso pensar da seguinte maneira. Um vinho caro é um vinho que te custa mais do que ele te entrega. Então eu posso ter um vinho de R$30 caro, porque ele não vale os R$30. Como posso ter um vinho de R$500 barato, porque ele me entregou muito mais do que eu esperava de um vinho de R$500. Então a gente tem, quando a gente fala de preço de vinho, que analisar o posicionamento de cada vinho, o quanto a gente está disposto a gastar com esse vinho e o que a gente vai ter de contrapartida. Eu costumo dizer na aula o seguinte, que o grande talento de quem entende de vinho é beber mais barato. Por quê? A partir do momento que você entende um pouquinho mais de vinho, você é capaz de identificar bons negócios. Muitas vezes, quando a gente está escolhendo um vinho, a gente acaba se deixando levar por nomes famosos, rótulos, regiões badaladas e muitas vezes um vinho um pouquinho menos famoso, de uma região um pouquinho mais obscura, feita por alguém não tão conhecido, acaba te entregando muito mais. Então a grande vantagem, a grande sacada de entender de vinho é você conseguir mais qualidade gastando menos dinheiro. Por quê? Porque a gente busca beber vinho, não beber rótulo. Agora vamos pensar comigo o que impacta na formação do preço de um vinho, né? Então a gente começa a pensar no custo do metro quadrado, por exemplo, para ser bem básico, do lugar onde esse vinho é feito. Da maior ou menor rigidez em termos de legislação para elaborar esse vinho, a gente começa a pensar na produtividade desse vinhedo. Se é um vinho para ser feito em menor escala, eu tenho menor produtividade, o inverso é verdadeiro. Eu vou pensar no custo de mão de obra. Se é possível, por exemplo, eu ter colheita mecanizada, ou se toda colheita tem que ser manual, eu vou pensar na questão de maquinário, questão de vinícola, questão de utilização de barrica, por exemplo, primeiro, segundo, terceiro uso, tudo isso vai impactando em preço. Depois eu também preciso pensar em algumas outras questões, como transporte, né? Aonde esse vinho está sendo feito e qual é a distância que ele vai ter que percorrer até chegar no seu destino final. As questões tributárias também são muito importantes. Uma questão que é muito importante, principalmente nos vinhos de gama mais alta, que é uma lei de mercado chamada oferta e procura. Então, se eu tenho muito mais gente desejando aquele vinho do que eu sou capaz de produzir, obviamente o preço sobe. O que está acontecendo no mercado de vinho hoje que a gente está percebendo? Tem muitas regiões menos famosas que estão começando a despontar aqui no Brasil, trazendo vinhos de excelente custo-benefício. E a dica que eu dou para você que está me ouvindo, que gosta de vinho, é a seguinte: seja curioso, busque novos vinhos, experimente uvas diferentes, de regiões diferentes. Quanto mais você abrir esse teu horizonte, mais ricas serão as suas experiências. Dúvidas? Fala com a gente. E eu estou esperando você na nossa próxima turma aqui no Centro Europeu. Saúde!